Nosso bom dia a todos, iniciando as nossas atividades da manhã de hoje, do nosso programa Álvaro Osma. Iniciamos fazendo a nossa prece, pedindo a proteção dos bondosos mentores espirituais para a reunião que nos propomos nesta manhã, pedindo também a inspiração do alto para a expositora que é responsável pela palestra de hoje, e agradecendo também essa oportunidade de estudo, de convívio que temos na manhã de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo da nossa confreira Lucy Teixeira Biscaia. Ela que começou suas atividades espíritas aqui nessa casa, na evangelização, na juventude e na mocidade, trazida por seus pais. E aqui ficou, integrou-se à causa espírita e às casas também. Ela é colaboradora aqui na Cefam, na Mansão Bezerra de Menezes, na Colmeia Espírita Abigail, na Casa do Idoso Paulo de Tarso, no Centro de Estudos e Assistência Espiritual Maria Dolores, colabora também na Casa Transitória Fabiana de Jesus. Então a Lucy tem uma larga folha de serviços em prol da causa e da causa espírita. É com muita alegria que nós passamos a palavra para a Lucy. Bom dia a todos. Nós escolhemos hoje um tema que é muito necessário nas casas espíritas, uma vez que nós temos poucos colaboradores. Então, o assunto que nós escolhemos para hoje é o trabalho voluntário na casa espírita. Um trabalho que é necessário em todas as casas espíritas, e é preciso muita dedicação, e que nós resolvemos expor sobre esse assunto. Em 30 de setembro já expusemos no Centro de Estudos e Assistência Espiritual Maria Dolores, e que foi muito importante também, porque em todas as casas existe falta de colaboradores. Então vamos ver, nós remetemos o que Jesus falou: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Para nós, olá, muito obrigada. Para nós trabalharmos com assistência social, com o trabalho voluntário na casa espírita, nós temos que ser misericordiosos. É um tema muito necessário para todos nós. Se nós não tivermos misericórdia pelo sofrimento do nosso próximo, como que nós vamos ter o trabalho voluntário de qualidade? Então vamos ver o que quer dizer misericórdia. Então, no dicionário da língua portuguesa está escrito lá que é um substantivo feminino, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Então, é um ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, a indulgência, a graça, a clemência. Então, nós podemos pensar que seria só o auxílio ao próximo nas casas espíritas, onde estivermos, mas ele vai além
a própria definição do dicionário vai além de nós termos compaixão, dó, piedade de uma outra pessoa, mas o ato do perdão e a indulgência, a graça, a clemência. Então, aonde que nós vamos praticar misericórdia? Em todos os lugares onde nós estivermos, principalmente em nossa casa, em nosso lar, que é necessário que tenhamos misericórdia para com os nossos irmãos, perdoando-lhes as possíveis ofensas que possam ocorrer. Então, o que é a Casa Espírita? A Casa Espírita é uma escola de almas, voltada para a educação da inteligência emocional e racional do ser. O centro espírita precisa ser um ambiente que alfabetiza a razão e igualmente o coração. Então, essa escola de almas, é muito importante nós entendermos a função da Casa Espírita, escola de almas. Então, nós vamos aprender a tolerar o nosso próximo, vamos aprender tudo aquilo que Jesus nos ensinou, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por isso que é uma escola de almas, porque nós, para aprender as coisas da matéria, nós temos inúmeras escolas. Temos a escola fundamental, né, o ensino fundamental, temos o ensino médio, temos as faculdades, quaisquer ramo que nós escolhamos, então nós vamos aprender sobre determinada coisa. Mas, para aprender sobre a nossa evolução espiritual, a Casa Espírita é o melhor local para nós aprendermos. Então, vamos ver essa palavra voluntário. Então, o que quer dizer voluntário? Então, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela fez uma definição sobre voluntário. Então, o voluntário é o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos. Então, nós deixamos em negrito, sem remuneração alguma, porque é a característica do voluntariado. Se nós vamos auxiliar numa casa espírita, ou seja, lá onde for, e vamos fazer o serviço voluntário, nós não teríamos remuneração. Então, é preciso ficar bem claro que a pessoa que vai trabalhar como voluntário, ela está abrindo mão de salários. Por isso, é necessário já entender, já de cara, esse preceito do voluntariado. O voluntário realiza trabalho gerado pelo impulso solidário, atendendo tanto às necessidades do próximo, quanto às suas próprias motivações pessoais. Então, como faz bem a gente ser voluntário? Então, nós vamos estar realizando as próprias motivações pessoais, nós estaríamos beneficiando a nós próprios. Muitas vezes nós vamos fazer uma visita digamos, em alguma casa muito pobrezinha, né? Mas nós vimos aquela família que é tão resignada com o seu sofrimento, embora às vezes ela lute para que aquela situação se modifique, mas a humildade propriamente dita, não a humildade pelo fato de ser pobrezinha, mas é aquela resignação, aceitando o sofrimento como um meio de ela crescer espiritualmente. Então, nós chegamos de lá, nós tivemos uma lição.
Nós fomos lá para auxiliar e acabamos recebendo um auxílio. Nós acabamos aprendendo sobre a humildade propriamente dita. Porque a humildade não é só porque a pessoa é pobrezinha financeiramente que a humildade é intrínseca à pobreza. Não, existem pessoas muito pobres financeiramente e que são muito orgulhosas. Então, muitas vezes, aquela rainha, aquela princesa de outras encarnações, nasce naquela condição de pobrezinho para valorizar os verdadeiros sentimentos que nós temos que ter uns pelos outros. Então, aquela pessoa vai ser muito orgulhosa, muito vaidosa. Não quer dizer daí que só porque ela é muito pobre que ela é humilde. Então, nós vemos a humildade em pessoas ricas e a humildade em pessoas pobres. Nada tem a ver com a situação econômico-financeira da pessoa. Então, esse trabalho de voluntariado, ele precisa ser exercido com o mesmo cuidado, o carinho e a responsabilidade que se dedica a qualquer outro trabalho. Então, no nosso trabalho remunerado, será que se nós começar a chegar atrasado, nós não vamos ser demitidos? Será que se nós começarmos a tratar os outros com grosseria, nós não vamos acabar sendo demitidos? Então, aquela pessoa que trabalha em qualquer local, ela tem que valorizar uma série de coisas. Se for empregado, para não ser mandado embora, e se for empresário, para a sua empresa ir bem. Porque aquele empresário que não saiba tratar bem os seus clientes vai acabar se dando mal. A sua empresa não vai crescer como deveria. Então, é importante que o voluntário se conscientize que sua presença é imprescindível, pois as pessoas esperam por ele. Então, esse serviço voluntário não é tão difícil. Então, nós pegamos aqui da internet, uma frase que é interessante. Não precisa de capa, força ou superpoderes. Apenas doe um pouco do seu amor e tempo e torne-se um super-herói. Então, nós vamos ser super-heróis daquelas pessoas que nós estamos auxiliando. Nós vemos, por exemplo, a Casa Transitória Fabiana de Jesus, que um dos fundadores foi o Licurgo Negrão. As pessoas endeusavam até o tio Licurgo, porque ele resolvia muitos problemas daquela população carente que tinha ao entorno do Olho d'Água de São João Maria. Então, nós vimos que as pessoas esperam muito de nós quando nós vamos trabalhar como voluntários. Então, nós temos que ter essa consciência que as pessoas precisam de nós e nós temos que trabalhar com muito amor e muito afinco. Termo de adesão ao serviço voluntário. O que será isso? Bem, em 1998, o presidente da República assinou uma lei sobre o voluntariado. Até então não existia lei sobre o voluntariado. Então, ele criou um termo de adesão ao serviço voluntário. O que é isso? Então, é uma definição de responsabilidades de ambos os lados. A apresentação livre e de espontânea vontade por parte do voluntário faz da sua participação mais do que um impulso solidário, um compromisso. Porque nós não somos obrigados a aceitar o serviço voluntário.
Não somos obrigados. Mas no momento que nós aceitamos um compromisso. Então, esse termo de adesão ao serviço voluntário, é interessante que todos os trabalhadores da casa assinem. Quem não assinou ainda, seria interessante procurar a secretaria da casa e assinar esse termo de serviço voluntário. É muito bom para a pessoa que está prestando o serviço voluntário, ela tem um papel que está prestando o serviço voluntário, e para a casa também é um comprovante de que aquela pessoa está fazendo o serviço voluntário e não remunerado. É muito importante esse termo de adesão. Nessa casa que eu trabalho, agora por último, o Centro de Estudos e Assistência Social Maria Dolores, todos os trabalhadores assinam o termo de adesão ao serviço voluntário. Porque a pessoa está consciente de que ela está assumindo um compromisso com a casa. Então, uma grande vontade de acertar, um espírito altruísta e tolerante são características importantes nos membros de uma boa equipe de voluntários. Vejam que interessante. Vontade de acertar, espírito altruísta e tolerante. Quando Kardec escreveu o Pentateuco, ele escreveu lá: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Então é necessário o amor ao próximo, inclusive nesse trabalho voluntário. Então nós vamos ser amorosos com aqueles que nós estamos assistindo e amorosos com aquelas pessoas que convivem conosco na equipe de voluntários. Então, teríamos que ser tolerantes, para a gente perdoar as possíveis mazelas que um companheiro tenha. É necessário tudo isso para que a equipe trabalhe direitinho. Então, não é a duração desse compromisso o que importa, mas sim que o tempo de dedicação seja desenvolvido dentro das regras estabelecidas. Então, esse compromisso, eu não preciso me comprometer a trabalhar como eu trabalho no meu trabalho profissional, chegar às 8 horas da manhã, sair para almoçar, voltar, sair às 6 da tarde. Existem pessoas que fazem isso, né? O seu Araújo foi um que fazia esse tipo de compromisso. Mas não é necessário. É necessário que o tempo de contribuição que nós doemos seja muito sério e com muito amor. Não é a quantidade de horas que vai determinar a qualidade do nosso trabalho voluntário, mas é a dedicação, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos é que vai determinar a qualidade desse trabalho voluntário. Cristo em nós, numa mensagem ditada por Emmanuel, então ele fala assim: e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Então, é uma passagem da Bíblia que relata a conversão de Saulo. O Ananias, como quem conhece a história de Paulo de Tarso, sabe que foi o Ananias que curou a cegueira de Paulo. Porque Paulo, antes Saulo, ele foi para a cidade de Damasco para perseguir os cristãos. A maioria das pessoas já conhece essa história, porque é muito linda e mexe muito com o nosso emocional, mexe muito com o nosso coração, despertando-nos a necessidade da reforma íntima. Paulo de Tarso foi o maior exemplo que se conhece de reforma íntima, porque ele foi para perseguir os cristãos da cidade de Damasco. Quando ele estava a caminho,
Ele vê um clarão, uma luz muito forte que o deixa cego, e uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então cai prostrado no chão, e cego, e pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz responde para ele: sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo então fica desesperado de estar cego, mas Jesus orienta ele que ele chegue na cidade de Damasco e encontre com esse cidadão chamado Ananias, que o Ananias iria curá-lo. Foi então que ele entra na cidade de Damasco, levado pelos seus auxiliares, e chega lá e é curado realmente pelo Ananias. Daquela data em diante, Saulo passa a ter uma nova orientação de vida e vai conhecer a fundo o cristianismo, que ele conhecia só superficialmente. Ele vai conhecer a fundo o cristianismo e vai se tornar o apóstolo dos gentios, vai levar o ensinamento de Jesus e passa então a se denominar Paulo e não Saulo. Então, como Paulo, ele faz uma transformação moral em si próprio e vai dizer sobre o cristianismo aonde ainda não tinha sido falado. Por isso que eu digo que é um dos grandes exemplos de transformação moral dessa pessoa que tem na Bíblia. Então, Jesus disse: ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então vejam só, já na época de Jesus e hoje ainda continua. A tarefa é grandiosa, mas são poucos aqueles que se dedicam ao trabalho de amor a Jesus. Então, semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Então, nós temos a tarefa de servir e não sermos servidos. No momento que nós entendemos essa prerrogativa que nós temos de servir, nós vamos ter uma vida melhor. Transforma-se a nossa vida no momento que nós pensamos em auxiliar o nosso próximo e não viver por nós, mas viver pelo nosso próximo. Aquele que vive para si, ele pode até progredir materialmente, mas ele não tem aquela felicidade que a pessoa que se dedica ao seu próximo tem. Um grande exemplo que nós tivemos, Chico Xavier, ele poderia ser riquíssimo com os livros que ele psicografou, mas ele doou toda a renda dos seus livros, ele doou para entidades assistenciais. Então vejam só, ele era uma pessoa feliz, e apesar de todos os problemas de saúde que ele tinha, ele era uma pessoa feliz. Nós temos assim um exemplo grandioso que Chico Xavier deixou para nós. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Tem uma passagem do apóstolo Paulo que ele diz: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Essa passagem é muito linda, porque significa que ele fez com que os ensinamentos de Jesus ficassem por dentro dele. Ele passou a valorizar
todos os ensinamentos de Jesus e passou a transmitir a todas as pessoas que com ele conviviam. Então, ele passou a ensinar pela palavra e ensinar pela ação, também fazendo tudo aquilo que Jesus ensinou. Alquindar de Oliveira tem um livro que o nome do livro é o tema da minha palestra: Trabalho Voluntário na Casa Espírita. Quem tiver interesse, é muito interessante esse livro. O livro inteirinho fala sobre o trabalho voluntário na Casa Espírita. Então, ele sugere que tenha um plano de ação para o Centro Espírita, ampliar o número de trabalhadores voluntários, porque nós temos o problema de falta de trabalhadores. Então, o que fazer para nós aumentarmos o número de trabalhadores? Então, ele sugere um plano de ação. Então, esse plano de ação, como a maioria dos centros espíritas são poucos trabalhadores, são sempre os mesmos que trabalham em número sempre menor do que a necessidade apresentada. Nós podemos ver várias pessoas que trabalham na Cefam, trabalham em outras entidades espíritas, pela falta de... Não é que nós estejamos tirando o lugar de outro, é a falta de trabalhadores que se disponham a trabalhar, e daí aqueles que se dispõem a trabalhar acabam assambarcando várias entidades. Então, por isso, são sempre os mesmos. Todo empreendimento precisa haver projetos, e no Centro Espírita não é diferente. Então, o que são esses projetos? Como o próprio nome diz, então, quando eu vou fazer uma casa, eu tenho que fazer um projeto. Ou seja, o engenheiro vai fazer a planta para dizer como que eu quero que seja a minha casa. Que tenha tantos quartos, que tenha a sala, que tenha isso, tenha aquilo. Então, o projeto é uma previsão daquilo que nós queremos fazer. Então, no Centro Espírita também precisa de projetos. Então, quais as providências que os dirigentes devem tomar? Confiar sempre na equipe de trabalhadores. Porque se tem um presidente, um diretor que não confia nos seus trabalhadores, nos seus colaboradores, então não vai para frente o trabalho. Nós precisamos inspirar confiança e confiar nos trabalhadores. Então, todo trabalho deve ir com calma, mas nunca desistir caso sinta que não está tendo muito apoio. Então, às vezes, tem pessoas que desistem do trabalho por eles estar sentindo que não estão tendo muito apoio. Orientar e motivar as pessoas que se candidatarem para serem voluntárias. Então, agora, esse Alquindar, ele fala sobre as características nossas como pessoas. Então, as pessoas devem estar motivadas. E em relação a essa motivação, existem 3 tipos de pessoas. E cabe aos dirigentes conhecer que tipo de pessoa está em sua equipe. Deve conhecer bem a todos. E nós, como trabalhadores, deveremos ver no qual desses 3 itens nós nos encaixamos. Vejam que interessante. Primeiro tipo, a pessoa que por si só se automotiva. Ela não precisa de estímulo exterior. Seus pensamentos são naturalmente motivadores. Esse tipo de pessoa é extremamente útil ao meio espírita, pois ela caminha por si. É o tipo mais raro. É raro, mas tem. Então, a pessoa não precisa que venha alguém e diga assim: estou precisando de um evangelizador, venha trabalhar conosco. Então, aqui ele diz assim: eu quero ser evangelizador. Aonde que tem uma frente de trabalho para eu ir ser evangelizador? Eu quero trabalhar como passista. Aonde que tem frente de trabalho para eu trabalhar como passista? E assim por diante.
É aquela pessoa que ela é motivada, automotivada. Não precisa ninguém ficar puxando ela para ela ir trabalhar como voluntária. O segundo tipo já é um pouco diferente. O segundo tipo, a pessoa necessita do estímulo exterior para se automotivar. Ela precisa sempre receber a influência positiva do ambiente de trabalho, ser elogiada pelos seus acertos e sentir-se valorizada. Esse tipo é o grupo mais numeroso. Então, a maioria de nós gosta de um elogiozinho, né? Faz bem para o ego e a pessoa se sente motivada para continuar trabalhando, continuar fazendo aquilo que está fazendo. Às vezes até não é por uma questão de vaidade pessoal, não, mas aquela necessidade que ela tem de que o seu trabalho esteja sendo aprovado. Então ela faz um trabalho e tem aquele receio de que não esteja fazendo corretamente, então vem uma pessoa elogiar, mas você fez bem o teu trabalho. Então ela se sente motivada por aquele elogio. Então, como é o grupo mais numeroso que tem de trabalhadores em relação à motivação, os presidentes e dirigentes da Casa Espírita devem estar atentos a esse tipo de pessoa para poder ficar incentivando aquela pessoa a continuar no trabalho. O terceiro tipo também é terceiro e último tipo. É aquela pessoa que anda devagar, quase parando, ou parando mesmo. Então é aquela em que nenhuma técnica de estímulo motivacional funciona, pois ela não quer ouvir e nem saber de nada. Então, para convencer uma pessoa desse terceiro tipo, é muito difícil convencer que ela venha trabalhar na Casa Espírita. Às vezes são pessoas que estão há 30, 40 anos assistindo palestras, vindo nas programações, mas não se dispõem a dar a sua colaboração. Então, esse é um tipo, assim, difícil, muito difícil de convencer para a tarefa espírita. Então, como fazer para motivar as pessoas? Então, ele recomenda, Alquindar, ele recomenda que nós, e esse vale para toda a nossa tarefa individual também, porque às vezes nós estamos assambarcados de trabalho, não sabemos nem por onde começar. Então, vejam que coisa interessante, como é bom essa orientação. Fragmente seu plano de ação. Então, faz aos poucos as tarefas que tem que fazer. Ter um projeto audacioso tem de ser a meta de todo líder nesses tempos de mudanças. Lembremos-nos sempre que o Espiritismo é a terceira revelação e o cristianismo é o cristianismo redivivo. Então, como desenvolver esse projeto? Uma vez que há um projeto, é necessário para desenvolvê-lo um consistente plano de ação, que é um subtítulo do projeto. E todo plano de ação, para funcionar a contento, precisa ser fragmentado em partes pequenas. Então, digamos, eu estou na faculdade, tenho várias matérias para estudar, mas amanhã vai ser prova de uma determinada matéria. Então, eu vou dar prioridade àquela matéria que eu vou ter a prova amanhã. As outras matérias, não é que eu vou abandonar, mas eu vou deixar para depois. Então, assim, a nossa tarefa na Casa Espírita. Nós vamos definir prioridades. Primeiro as prioridades e depois é que nós vamos fazer aquilo que é não menos importante, mas que pode ser realizado um pouco depois. E todo plano de ação, para funcionar a contento, precisa ser fragmentado em partes pequenas. Então, sobre esse assunto, tem um texto que foi extraído do livro Pensamento Dinâmico, de Robert J. O'Reilly, da editora Cultrix, 1965. Então, diz assim: comece uma determinada tarefa. Quando tal parte estiver terminada,
comece a seguinte: faça aquilo que você pode. Dá a impressão que é uma coisa assim tão tola dizer começar uma determinada tarefa e quando essa estiver terminada, começar outra. Mas existem muitas pessoas que pegam várias tarefas para fazer ao mesmo tempo e acaba prejudicando o trabalho a ser feito. Então, o ideal é começarmos, faz uma tarefa, vai até o fim daquela tarefa, termina e daí que vai fazer outra tarefa. Faça aquilo que você pode. Não adianta querer dar uma de super-herói que vai assambarcar um monte de tarefas que não vai conseguir vencer. Podemos aplicar a mesma técnica aos nossos fins. Se, por exemplo, você estiver planejando algo importante, não o encare como se fosse um vasto projeto. Divida-o em unidades executáveis. Todas as tarefas que nós devemos fazer, seja no lar, seja no serviço profissional, seja na casa espírita, nós devemos de fazer a divisão em unidades que fica mais fácil de executar. Etapas e prazos para as metas. Então, às vezes, nós não estabelecemos prazos para nós fazer alguma coisa. E vai passando, vai passando, vai passando. Então, um exemplo de prazo que nós temos quando a gente empresta livro na biblioteca. Então, nós temos o prazo para entregar. Então, a nossa meta é ler o livro até que, antes de vencer o prazo. Ou, se não conseguimos ler, vem na biblioteca, renova por mais um tempo, e daí se compromete consigo próprio de ler o livro nesse período. Esse é só um exemplo, né? Então, estabeleça etapas e prazos para suas metas. Sobre esse procedimento, lembremos-nos da frase de O.G. Mandino. O.G. Mandino é um autor de livros de autoajuda, que motiva muitas pessoas. Ter metas sem estabelecer etapas e prazos é como não as ter. Então, é necessário ter metas, então, saber aonde que eu quero chegar, estabelecer as etapas e os prazos, principalmente. Tudo posso quando quero. Vejam que frase, hein? Será que é mesmo? Então, escolher uma área que você tenha afinidade para dar a sua colaboração. Lembrando que ninguém é obrigado a ser voluntário, mas quando se candidata, terá a obrigação moral de cumprir com a tarefa a que se candidatou. Então, no meu caso, a minha profissão foi bancária a vida toda. Então, eu já desde que eu aposentei, eu esperei um tempo, que eu tinha feito uma cirurgia grande, esperei me recuperar da cirurgia e me ofereci ao trabalho voluntário na área de contabilidade, que tem a ver com o serviço que eu fiz a minha vida inteira, que é uma contabilidade um pouco diferente das casas espíritas, mas que tem muito a ver, muita relação com a contabilidade bancária, que foi a minha vida toda trabalhar em banco. Então, foi muito importante, porque daí aquilo que eu tinha que aprender, tiveram os companheiros que nos auxiliaram. Um deles é o nosso companheiro Geraldo Celano, que está aqui presente. Nós trabalhamos juntos na secretaria aqui da Cefam, e eu aprendi bastante com ele. E outro é o Luiz César Ferreira da Silva, que ele é contador, e eu aprendi muito com ele também. Então, a gente escolhe numa tarefa que tenha relação com aquilo que a gente sabe fazer. Não adiantaria nada eu me candidatar a trabalhar na área de contabilidade se nunca tivesse trabalhado com contabilidade. Eu ia ter que aprender, ia ser bem mais difícil e bem mais demorado. Assim, as professoras se candidatem a ser evangelizadoras, evangelização infantil, evangelização de adultos, que agora tem evangelização de adultos. Lá no Recanto Maria Dolores, eu sou evangelizadora de adultos.
E é muito bacana, sabe? Porque a criança, ela é curiosa por si só, aprende também. Mas o adulto, ele tem aquela vontade de aprender, que não aprendeu antes. Então, elas são muito dedicadas no aprendizado. E está sendo muito gratificante para mim trabalhar nessa área. Ser assíduo e pontual. O que é assiduidade? Assiduidade é você comparecer sempre. Então, se o trabalho é no sábado à tarde, você está todos os sábados à tarde, você está lá, só por motivo de força maior, ou por um compromisso inadiável que você vai faltar. Então, isso que é a assiduidade. E a pontualidade, chegar na hora que deve começar os trabalhos. Então, a pontualidade é muito importante também, porque as pessoas estão lá nos esperando. Se nós não formos pontuais, a pessoa, passou 5 minutos, não veio. Passou 10 minutos, não veio. Passou 15 minutos, não veio mais. Vão embora. Então, por isso é muito necessário a assiduidade e a pontualidade. Estudar a doutrina espírita, que pode ser através da frequência em um grupo de estudo da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de amparo aos necessitados. Nós podemos estudar sozinhos também, só que é bem mais difícil. Nós vamos demorar mais a aprender sobre determinada coisa. No grupo de estudos, cada um dá a sua contribuição, dá a sua opinião a respeito do que foi lido. Então, é muito gratificante, além do espírito de solidariedade que passa a ter entre os integrantes do grupo de estudos. Número 4. Atender ao próximo conforme os preceitos espíritas. Então, se é centro espírita, nós vamos atender conforme os ensinamentos de Kardec. Nós não vamos inventar tratamento com luz, vários tratamentos, não que não tenha valor. O tratamento com luzes, o tratamento, enfim, dos tratamentos alternativos, eles têm o seu valor, é lógico. Só que no centro espírita não é lugar para fazer tratamentos alternativos. No centro espírita nós fazemos estudos, oração e fazemos os passes. Fazemos o atendimento fraterno, que também é muito útil. Às vezes chega uma pessoa desesperada com algum problema, ela vai e conversa com o irmão que está atendendo no atendimento fraterno, ela sai aliviada, parece que saiu um peso das costas. E ela é orientada para fazer leituras, para assistir passes, tomar passes. Então, é muito importante que essa tarefa na casa espírita seja tarefa espírita, não tarefa de outras alternativas, que com todo o valor que tem, não é para ser feito na casa espírita. Ter comprometimento e responsabilidade com a atividade escolhida. Isso já falamos, né? Ter comprometimento, então não faltar, e responsabilidade com a atividade escolhida. Trabalhar em equipe, primando por um bom relacionamento. Então, é muito importante trabalhar com a equipe e ter um bom relacionamento. Respeitar as diretrizes da casa espírita que for atuar, sabendo que, embora não exista sacerdócio em doutrina espírita, há uma hierarquia que deve ser respeitada. Então, nós não temos nenhum sacerdote na casa espírita, mas nós temos uma diretoria. Nós temos, muito obrigada, nós temos o presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretária, e temos diretor do departamento doutrinário. Então, é muito importante respeitar o que essa diretoria
tem meta para aquela casa espírita. Porque os conselheiros que têm o conselho, eles se reúnem, ordinariamente eles se reúnem para definir qual é a tarefa da casa espírita, qual é a missão a ser desenvolvida por essa casa espírita. Então chega uma pessoa, às vezes nem conhece a doutrina espírita e quer implantar, digamos, esses tratamentos alternativos, como eu falei para vocês. Então, nós temos que respeitar aquilo que a diretoria determinou, que não foi o presidente sozinho, não foi somente a diretoria, mas foi um conselho de pessoas que decidiram a respeito da missão que tem aquela casa espírita. Então, temos que respeitar. Encontro com o Pai Celestial. O trabalho voluntário na casa espírita contribui para o fortalecimento das forças do bem na humanidade. É uma oportunidade ímpar disponibilizada à criatura humana para que, de forma consciente e mais constante, se encontre com o nosso Pai Celestial. Veja que importante que é a tarefa espírita. Nós temos a possibilidade do encontro com o nosso Pai Celestial através desse conhecimento doutrinário e dessa dedicação nossa de voluntários na casa espírita. Então, daí a importância do voluntário, ao abraçar a sua tarefa, estar plenamente cônscio da relevância da sua participação. Então, não é uma questão de orgulho, de vaidade pessoal. Eu trabalho em tal casa espírita, eu sou importante, as pessoas estão esperando por mim lá. Mas entender a responsabilidade e a importância da nossa participação. Primeiro para nós, porque nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente. E depois para as pessoas que frequentam o ambiente, que estão sendo auxiliadas por nós. Na revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, 2014, ele diz lá: pilares de sustentação do trabalho voluntário na casa espírita. Então, pilares de sustentação, assim como uma casa. Hoje em dia, as casas são feitas de alvenaria, né? Mas na antiguidade, que a maioria das casas eram feitas de madeira, então tinha que ter o pilar de tijolos, né? Para sustentação da casa de madeira. Então, sem uma boa sustentação, a casa cai. Então, esse que é o pilar de sustentação do trabalho voluntário na casa espírita. Amor ao próximo, respeito humano, fidelidade aos princípios espíritas. Então, nada de querer trazer coisas de outras religiões, que respeitamos todas e achamos que todas têm o seu valor. Só que na casa espírita é a casa espírita. Então, tem que ser os princípios espíritas. Convivência fraterna e companheirismo. Amor ao trabalho. Para aquela pessoa que acha difícil trabalhar, que é meio preguiçosona, assim, não pode se dedicar ao voluntariado espírita, porque uma vez que nós assumimos a tarefa, nós vamos ter bastante trabalho. Então, temos que nos dedicar. Tem que ter amor ao trabalho. Presença, como já foi falado anteriormente, assiduidade e pontualidade. Se você ainda não é voluntário, aqui na instituição, torne-se um. Jesus agradece. Nós temos, por exemplo, o coral. Aqui está as crianças, né? Mas tem o coral de adultos também aqui. Vozes de Francisco. É uma forma de ser voluntário, porque quem canta na Vozes de Francisco não recebe remuneração nenhuma, nem que vá se apresentar em algum outro lugar.
Então, ele é voluntário para cantar, alegrar os corações das pessoas. Então, onde ser voluntário aqui na Cefam? Que talvez a pessoa, eu gostaria de ser voluntário, mas onde é que eu vou? Então, evangelização infantil, não é necessário ser professora, que eu citei antes, a professora vai trabalhar na evangelização infantil, mas não precisa. Basta que ela se capacite, porque tem na Casa Espírita tem os cursos de capacitação também. Vejam que coisa importante, como a doutrina espírita tem a preparação para a pessoa se tornar voluntário. Então, basta ter boa vontade e se dedicar a esse estudo, se dedicar a essa capacitação. Então, ela vai ter a orientação bem perfeita de como ela vai ter que fazer para ser voluntária. Na evangelização infantil, nos trabalhos de passes. Então, no trabalho de passes, tem o que dá passe, tem o palestrante, tem o que chama o público, tem o que fornece água fluidificada, tem o que atende o diálogo fraterno. Então, vejo, são várias frentes de trabalho só num trabalho, trabalho de passes. São várias fontes que nós podemos nos dedicar, oferecer o nosso trabalho. O coral que eu já citei, né? Ser palestrante fora do trabalho de passes, né? Então, eu estou sendo palestrante agora e nós não estamos no trabalho de passes. Participar dos grupos de estudos. Isso é muito importante. Nós devemos estudar doutrina espírita sempre. Não é só quando a gente começa no espiritismo, porque nós temos que aprender sempre. Nunca nós vamos saber tudo sobre doutrina espírita, porque nós estamos num aprendizado constante na nossa encarnação. Então, precisa sempre estar num grupo de estudos, estudando doutrina espírita. Quando já desenvolvida a mediunidade, através de estudos, participar de trabalhos mediúnicos também. E no trabalho mediúnico, tem aquele que é médium ostensivamente, porque todos nós somos mais ou menos médiums. Mas aqueles que nós chamamos mesmo de médiums, são aqueles que são médiums ostensivos. Então, aflora a mediunidade e eles dão comunicações. Mas nós precisamos, no trabalho mediúnico, daqueles que não têm mediunidade ostensiva, mas que dão suporte espiritual, orando, vibrando no horário da sessão mediúnica, para que aquele trabalho se saia bem. Então, quando existe um uníssono de pensamentos e de sentimentos, o trabalho mediúnico flui maravilhosamente bem. Vem espíritos sofredores que são encaminhados e vem também espíritos superiores que vêm nos orientar, vêm dar para nós lições que são muito úteis para nós. Então, onde eu vou oferecer o meu trabalho voluntário? Então, além daquelas que já falamos, nós vamos falar sobre a recepção. Então, o local para o trabalho: porta de entrada da casa espírita ou da sala de reunião. Etapas: cumprimentar e dar as boas-vindas, colocar-se à disposição para eventuais orientações, procurar colocar aquele que chega à vontade sem constrangê-lo. Então, se não tem recepção, fica difícil para a pessoa se dirigir àquilo que ela tem de curiosidade. Aqui no domingo, temos a palestra pública, né, das 10 às 11. Então, nós seremos bons ouvintes participando da palestra. E aqueles que já têm uma desenvoltura para serem palestrantes vão se oferecer para serem palestrantes, porque se eu não sei que a pessoa
faz palestra, não posso ir convidá-la, dizer, venha fazer uma palestra aqui. Então, é necessário a pessoa se oferecer e daí, então, entrará na escala de palestrantes. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e, de repente, você estará fazendo o impossível. Mensagem de Francisco de Assis. Então, perante nós mesmos, do livro Conduta Espírita, efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive os relacionados com as simples contribuições às instituições e auxílios periódicos fraternais. Palavra empenhada, lei no coração. Resumindo, então, nós vimos que para ser voluntário precisa de boa vontade, seguir as normas da casa, fazer capacitação na área que se pretende atuar, pois para qualquer tarefa que temos a realizar, precisamos conhecer tudo sobre aquela tarefa. Uma vez assumida a tarefa, assumiu o compromisso de ser pontual, assíduo, lembrar que tem pessoas te esperando. Fraterno com todos, respeitar a hierarquia da casa, pode dar opiniões, que é até saudável, mas nunca realizar mudança na rotina da casa sem o conhecimento da diretoria da casa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O trabalho voluntário no Casa Espírita ensija a todos nós praticarmos a orientação de Jesus sobre o amor ao próximo. Nunca esquecer, palavra empenhada, lei no coração. Então, nós nos baseamos na nossa palestra no trabalho voluntário na Casa Espírita, de autoria de Alquindar de Oliveira. Conduta Espírita, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. Revista Reformador, editado pela FEB, em 1994, e na página da internet voluntarios.com.br/p/leis. Obrigado a todos pela presença e muita paz a todos. Nós agradecemos a Luci pela mensagem que nos trouxe na manhã de hoje, de bastante importância para nós, tanto dirigentes das casas, como também como trabalhadores. Ela despertou em mim, pelo menos, que colaboro aqui na casa como voluntário, a importância de também termos o nosso planejamento na casa para receber os que chegam para o trabalho. E a conscientização dos que chegam para o trabalho de seguirem as normas da casa. Foi muito importante, foram muito importantes as colocações que elas nos trouxe hoje. Eu tenho envolvimento grande em várias atividades, em diversas casas, e também me preocupei de verificar se eu estou fazendo, começando no começo e terminando no fim, não deixando as coisas pela metade. Mas foi muito importante, principalmente quando iniciamos um novo ano, que normalmente fazemos nossas projeções para o ano que se inicia, e o importante é colocarmos no nosso planejamento o trabalho voluntário. O trabalho voluntário não é só para nós, não é só para a Casa Espírita, mas é para a nossa vida, é para o mundo. Tudo que nós fazemos
às vezes até mesmo remuneradamente, nós estamos fazendo pelo bem da humanidade, né? O trabalho que nós fazemos é necessário para o próximo. Então foi muito oportuno, eu agradeço muito a Lucy pela mensagem que nos trouxe. Nós convidamos a todos para o próximo domingo. A palestra estará a cargo do nosso companheiro Vinícius de Andrade Vieira, que é o vice-presidente aqui da Cefam e também presidente da União Regional Espírita Segunda Região. Neste dia 1º de janeiro, a nova diretoria da Sociedade Espírita Francisco de Assis tomou posse, ficando como presidente o nosso companheiro Vitor Luiz Pereira. Eu era o presidente, fazia as vezes aqui de apresentador das palestras, e o Vitor pediu que eu continuasse aqui, então vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho aqui durante os domingos, mas eu estarei aqui, então eu serei o mestre de cerimônias da Cefam, pelo menos nos domingos. Então, nós agradecemos a todos pela presença, lembrando que nossa livraria vai estar aberta hoje até às 12 horas, se alguém quiser ver um livro, umas obras, ou então alguns presentes que tem lá de artesanato, fiquem à vontade até às 12 horas, a nossa companheira Carmen e a Leda estarão lá com a dona Rita, atendendo os que lá chegarem. Então, encerrando nossas atividades da manhã de hoje, vamos fazer a nossa prece, com nosso agradecimento por essa oportunidade que tivemos de convívio e de estudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Um bom domingo e uma boa semana a todos.